O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros confrades, queridos amigos e amigas, hoje estamos celebrando a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. É uma data, uma festa em que nós lembramos um homem que viveu junto com Jesus. Interessante aqui é que São Mateus não era pescador como os outros. Era um cobrador de impostos. Era um publicano. E ele foi convidado por Jesus. Jesus o chama e fala para ele: "Segue-me." Segundo a tradição que nós conhecemos, ele sofreu martírio na Etiópia. Foi para fora da sua própria terra para anunciar Jesus Cristo. Nós temos hoje, nas Escrituras, palavras, frases tão fortes que nós poderíamos falar horas em relação de uma palavra ou então de uma dessas frases que nós acabamos de escutar. São Paulo aqui, quando escreve aos Efésios, ele fala e exorta, convida para caminhar conforme e de acordo com a vocação. Nós poderíamos pensar que quando ele fala de vocação, ele estava pensando numa função, enquanto que aqui São Paulo não fala de uma função, de um papel que alguém desenvolve na igreja ou na sociedade, mas ele fala de uma atitude, de comportamento. A vocação, ele coloca aqui como humildade, como mansidão, suportar-se mutuamente com paciência e amor. Suportar. Quantas vezes a gente não precisa suportar alguém na nossa própria vida? Alguém que talvez a gente não gosta, ou talvez a gente, como se diz,
aqui no Brasil, o meu santo não bate com o santo dele. Suportar com paciência, com amor, humildade, mansidão. Essa é a vocação de todos nós. Nós também poderíamos dizer, a vocação de cada um de nós que está aqui, de cada cristão, é a vocação para o amor, para amar. E depois ele coloca mais uma questão importante: guardar a unidade do Espírito pela paz. Guardar a união, de estar junto, que nós realmente estamos lado ao lado, nesse Espírito de Deus, em favor da paz. Quanta paz que nós não precisamos. Nós, todos os dias, escutamos de conflitos, escutamos de guerras, de agressões, de ofensas. Enquanto São Paulo aqui, ele nos coloca valores. Precisamos resgatar esses valores, os valores cristãos para a nossa sociedade. Aquilo que nós assistimos é uma falta tremenda de valores. E nós temos valores. Porque se nós realmente vivemos aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos nos definir como ser humano a partir do valor e dos valores que Ele nos ensinou. E nós não precisamos ter medo ou receio. Nós podemos sempre ir com coragem. Depois ele chama a atenção quando ele fala sobretudo dessa unidade, onde que ela acontece? Na esperança, na fé, no batismo. Um só Deus. Todos nós encontramos nele. Ele reina sobre todos nós. E assim ele nos faz irmãos e irmãs. Ele age entre nós. E depois ele permanece entre nós. E isso, obviamente, se nós percebemos isso, e quando a gente se dá conta, muda totalmente a nossa própria vida. E assim nós poderemos entender muito melhor aquilo que São Paulo nos diz. E só a partir desta base, desse ensaio que ele está fazendo, digamos assim, nessa primeira escritura, aí ele começa a falar das funções. Cada um recebeu a graça de Deus. Ele nem fala de vocação, da graça de Deus, que é ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser mestre. E para quê? Para edificar o corpo de Cristo, até chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeição e à plenitude. São palavras bonitas que querem ser vividas todos os dias. Enfim, no Evangelho, nós escutamos esta palavra forte que ressoa nas nossas almas, que ecoa no nosso coração. Quando Jesus lança a palavra para Mateus e diz: segue-me, vem junto comigo. E como que foi isso? Jesus foi na casa de Mateus, sentou lá e vieram os cobradores, outros cobradores de impostos, outros publicanos que eram considerados todos eles pecadores, porque todos eles eram corruptos. Eram pessoas que não prestavam, que tentavam de tirar, sobretudo, o dinheiro dos outros. Mas Jesus aqui, ele deu a chance para se converter. Conversão. E assim com Mateus aconteceu, que ele se converteu. Os outros, os fariseus, que achavam que são os direitinhos da vida,
não entenderam o que estava acontecendo. E aí, uma grande conversão aconteceu no coração de Mateus. Ele foi atrás de Jesus. Ele entendeu profundamente os ensinamentos de Jesus e depois foi anunciar para os outros povos, para que eles conhecessem mais Jesus Cristo. E Jesus também lança esta palavra: quero misericórdia, não sacrifício. Às vezes nós pensamos que deveremos fazer muitas coisas para agradar a Deus. Agradar a Deus é sobretudo na misericórdia, quando nós conseguimos nos perdoar mutuamente, quando nós conseguimos dizer para o nosso irmão, nossa irmã, nosso amigo, nossa amiga: realmente eu te quero muito bem. Vamos adiante, rumo a Deus e rumo a seres humanos. E Jesus não veio para chamar os justos, Ele veio para chamar os pecadores. E certamente nessa palavra final desse trecho do Evangelho de hoje, cada um de nós que está aqui vai se encontrar. Porque todos nós, mesmo indo em direção a Deus, buscando a perfeição e a plenitude, a misericórdia, o amor de Deus, todos nós também somos pecadores. E precisamos da misericórdia de Deus todos os dias novamente. Como também nós poderemos ir ao encontro do outro com misericórdia, como também o outro vai poder ir ao encontro meu com misericórdia. Misericórdia, unidade e seguimento são as 3 palavras-chave para esse dia de hoje, e talvez isso nos ajude a aprofundar um pouco mais a nossa fé e a nossa vivência cristã, e que Deus sempre seja louvado. Amém. Amém.